Olá pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho sobre síndrome nefrótica, tá? Queria comentar o vídeo de Júnior, tá? Da antiga dupla Sandy Júnior, ele com sua esposa Mônica, falando de um assunto interessante, delicado, chamando a atenção para a síndrome nefrótica. Um vídeo que chamou muita atenção das redes sociais e porque traz uma informação de utilidade pública, certo? Falando sobre síndrome nefrótica em crianças. Eu vou passar aqui rapidamente um pouquinho do que foi dito nesse vídeo para a gente explicar um pouquinho o que está acontecendo, tá certo? Vamos lá, passar aqui rapidinho. Oi pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo bem? A gente não costuma fazer muito isso, não é o nosso perfil. Quem acompanha a gente sabe que nós não costumamos muito abrir nossa intimidade, principalmente se tratando de filhos, mas aconteceu uma coisa excepcional e que a gente julgou que era muito importante a gente trazer aqui como um alerta para outras famílias que possam viver algo parecido. Há pouco tempo atrás, a gente começou a suspeitar que a Lara estava com uma alergia. Então tá. Eles vão começar a falar um pouquinho de que Larinha, né, a filha deles, começou a desenvolver um quadro de inchaço, certo? E que eles acharam que inicialmente era uma alergia, um processo alérgico, tá? E aí começou o processo de investigação, procurou alguns médicos, foi tratado com alguns remédios para alergia, até que percebeu que aquele inchaço não era só alergia, tá? Tinha alguma coisa diferente do que só a alergia. Perceberam que tinha perda de proteína na urina e foi diagnosticado como síndrome nefrótica a Larinha, certo? Graças a Deus, eu queria já até antecipar, ela está bem, está recebendo o tratamento e os rins dela parece que estão funcionando bem, tá? E ele está em remissão da doença, certo? Então, eu queria explicar um pouquinho para vocês, pessoal, o que é de fato síndrome nefrótica, o que está acontecendo com a Larinha. Está em torcida, em oração para que a Larinha melhore, mas vamos aproveitar que tudo começa com a espuma na urina, certo? Se você notar que seu filho está começando a urinar e a urina dele está com muita espuma, gente, eu não estou dizendo que é uma urina isolada, que você viu espumando, que você vai dizer que aquilo é uma síndrome nefrótica. Não, é uma espuma na urina que persiste por muito tempo, certo? É uma espuma na urina que persiste por várias micções, por vários dias, tá? E principalmente quando essa espuma na urina está associada a inchaço, certo? Então você percebe um inchaço que muitas vezes é na face. O inchaço renal, ele é uma característica assim, singular e que ele pode aparecer na face, diferente dos outros que começam em geral, membros inferiores e vai ascendendo, às vezes não, no rim começa na face, tá? Mas na grande maioria esse edema de face persiste e progride para um edema de pernas, de pés, de mãos, de braços, de edema generalizado, certo? Mas me diga uma coisa, inchaço, beleza, eu entendi. Perda de proteína, eu entendi, certo? E edema nas pernas, certo? Eu entendi, beleza? Então tem edema na face, tem edema nas pernas e tem a perda de proteína na urina. Esse é o conjunto que forma a síndrome nefrótica, tá certo? E a pessoa também, se faz um exame de colesterol, o colesterol dá lá em cima. Por quê? O que é que está acontecendo, então, nesse processo? O rim da pessoa, gente, o rim da pessoa, ele está passando por um processo de inflamação, certo? O rim está passando por um processo de inflamação. E veja que ele pega só a parte superficial. Veja esse verdinho aqui dessa ilustração. Ele pega a parte do rim que faz a filtração. Tá? Nesse verdinho aqui que eu estou mostrando para vocês, é onde tem os glomérulos, o filtro. A gente chama isso de glomérulo. Glomérulo quer dizer um enovelado de vasos sanguíneos, certo? Então, esse enovelado de vasos sanguíneos é onde acontece a filtração, certo? Quando a gente faz a filtração, a proteína não sai na urina. O sangue passa no rim, ele é filtrado e as proteínas voltam para o sangue. Em alguns casos, essa proteína sai na urina. E isso é chamado de síndrome nefrótica, proteinúria nefrótica, a perda de proteína na urina. Quando a proteína sai da urina, diminui no vaso, certo? A gente está perdendo na urina, vai diminuir no vaso. E aí, quando diminui no vaso, acontece todos aqueles problemas,
certo? Acontece inchaço, porque quem mantém o líquido dentro do sangue é a proteína. Quando a proteína é perdida, o líquido do sangue vai sair para órgãos, para a pele, certo? Então vai inchar o fígado, vai inchar a pele, vai inchar as pernas, certo? E o paciente, ele perde proteínas também que fazem tratamento de infecção, proteínas que protegem, na verdade, o nosso corpo. Então a pessoa tem mais infecção. E perdem proteínas que fazem a limpeza dos trombos do nosso corpo. Então, como não está tendo esse sistema de limpeza de trombo, a pessoa forma trombose, tá certo? Então, inchaço, às vezes infecção, trombose. Então, é uma síndrome mais ampla, tá bom? Que acontece. E por que acontece, né? A grande pergunta é essa, por que acontece? É como se nosso corpo, certo? O corpo de nossos, da pessoa acometida por isso, ela enxergasse que o rim e aquela parte, essa parte aqui superficial, né, essa parte em verde, é como se isso fosse uma bactéria. Então ele enxerga o filtro do rim como uma bactéria. Como ele enxerga o filtro do rim como uma bactéria, o que acontece? Ele destrói, produz anticorpo, certo? Ele machuca essa parte do rim, inflama essa parte do rim, e aí ela perde a capacidade de filtrar e reter as partes importantes, que é a proteína. Aí a proteína sai na urina e acontece sintomas. É importante, muito importante isso que o Júnior está fazendo. É uma informação de utilidade pública, então eu fico até feliz, porque a rede social, ela destrói muitas famílias, ela vicia o celular, é um problema, né? Cuidado com o celular para os seus filhos, tá? Com você também, mas o celular ele pode ser usado para o bem, ele pode ser usado para o bem, como aconteceu, porque se você demorar e essa proteína continuar saindo, além de prejudicar a parte superficial do rim, vai prejudicar o rim todo, certo? O rim vai parar de filtrar o sangue de uma forma geral, e não só perder proteína pelo filtro, esse é o problema, certo? Então o diagnóstico precoce é muito importante. A gente só faz diagnóstico precoce se a gente tiver informação, tá? E eu queria mostrar aqui também para vocês, já mostrei o rim de uma forma geral, eu queria mostrar, isso aqui é o glomérulo, tá certo? O glomérulo, gente, que eu falei, que é onde perde proteína, é esse emaranhado de vasos, tá certo? Esse conjunto de vasos que a gente está vendo aqui, certo? Então, o que é que acontece? Eu vou dar um play aqui para vocês observarem nessa ilustração. Veja, o sangue vai chegando por um lado, esse sangue passa por esse novelo, ó, aí que ficou verde agora, ele vai tirando as proteínas de um lado, colocando as proteínas para dentro do sangue, tirando as impurezas, certo? Então a gente comeu, gerou impureza, sai na urina. A gente comeu, pegou proteína, não joga na urina, a gente precisa de proteína. Essa proteína, ela volta para o sangue, certo? Então, é nessa parte aí, que você viu que ficou em verde na ilustração, que a gente vai observar a perda de proteína por uma inflamação, tá certo? Então, o sangue passa nesse glomérulo, ele faz aquelas trocas, joga fora o que não importa, segura o que importa. Quando a pessoa tem essa inflamação, a proteína sai. Certo? Veja como é esse filtro, gente, tá? Veja aí o sangue passando, a água passando, certo? E ela vai sendo filtrada por esses poros pequenos, certo? Aminoácidos não são perdidos, certo? A água sai um pouquinho, outra parte segura, aí depende do equilíbrio. O cálcio da mesma forma, uma parte segura, uma parte sai. E nesses buraquinhos, certo? Do capilar, dos buraquinhos do sangue, do vaso sanguíneo, pequenos enovelados de sangue, vai acontecendo toda essa filtração. Veja como Deus é maravilhoso e como Deus consegue fazer um órgão tão bonito como os rins, onde a gente consegue filtrar o sangue, tá? Como é que trata essa síndrome nefrótica, tá? Fazendo a imunossupressão, tá? E foi isso que Júnior acabou falando mais na frente, dizendo que a filha, ela estava em processo de tratamento, certo? O tratamento é forte. Se a criança não responde, existem outras etapas. Como o Ju falou, a Lara está respondendo a essa etapa do tratamento, mas ele é um tratamento longo. E o que é importante é que ela está respondendo sim ao tratamento, tá? Então o tratamento a gente faz. Se é o corpo que está destruindo uma parte dos rins, o que é que a gente vai fazer? Diminuir a imunidade do corpo. Diminuir essas células de defesa. Então a gente usa corticoide para baixar a imunidade, prednisona, certo? A gente usa outros imunossupressores para diminuir o sistema imune, e aí o rim começar a fazer sua filtração, aquelas células começarem a entrar em uma plena atividade, onde cada jogador, como se fosse um campo de futebol, né? Um futebol, cada jogador, o goleiro, o defensor, o atacante vai fazendo ali seu papel
para que filtre direito esse sangue e pegue as substâncias importantes, reabsorva e joga as substâncias que não são importantes para fora, tá bom? Ela vem respondendo bem, tá? Ele fala disso, pede orações, e eu queria até falar com você para mandar vibração positiva, né? Não é fácil, eu tenho filhos, e peço a Deus que isso não seja cometido com os meus filhos, mas como eu tenho informação, como ele teve um tratamento mais rápido, pôde salvar o rim de Larinha, que Larinha possa responder muito bem ao tratamento já nessa fase inicial. O tratamento é longo, né, como a própria Mônica falou, o Júnior falou, mas a gente costuma ver uma resposta, em boa parte das vezes, muito satisfatória, tá certo? Esse canal aqui, o RimTube, ele acredita em que com informação a gente pode mudar a vida das pessoas, certo? Informar para uma ação. Qual é a ação? Prevenção. Prevenir que, uma vez que uma pessoa tenha síndrome nefrótica, que tenha perda de proteína, ela não perca a função renal toda. Entendeu? Porque se ela percebe inicialmente, pô, aquilo não é alergia, né? Tá de estranho, vamos levar para o médico. Entendeu? Então percebeu no seu filho que tá tendo muita espuma, não é espuma esporádica, tá tendo espuma, né, seguida, principalmente se estiver tendo inchaço na perna, muita infecção, é bom levar para atendimento rápido, né, com o pediatra. E acontece em adultos também, é bom procurar um médico clínico, um nefrologista, para tentar identificar se realmente trata-se ou não de síndrome nefrótica, tá certo? Então, vibrações positivas para Larinha, espero que ela fique bem. Queria parabenizar a família do Júnior, que expôs a situação, né, uma situação de família, mas em prol de trazer informação para que outra família que passe por isso, às vezes que não tem uma condição de, né, de ter um acesso mais rápido, né, ao serviço de saúde, entenda que alguns casos precisa de atendimento mais rápido e precisa procurar auxílio para evitar problemas mais sérios, tá bom? Então, esse é o RimTube. Se você gostou do vídeo, encaminha para outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um vídeo mais rápido, sem muita edição, porque queria aproveitar esse momento e falar para vocês como é importante a gente disseminar informações positivas que acrescentem, que agreguem, né, a outras pessoas. Um grande abraço.